Tá gravando, não tá? Acho que tá, foi. Tá. Obrigada, gente. Vocês podem me dar uma sinalização aí se vai espelhar a tela direitinho? Vou colocar aqui para espelhar. Tá espelhando? Ah, agora apareceu. Foi? Ah, então beleza. Qualquer coisa, qualquer intercorrência, vocês me falam, beleza? Tá ótimo. Vamos lá, então. Vamos lá para a nossa primeira aula de filosofia, né? Do nosso projeto Enem para Todos 2021. Let it go! Então, gente, eu não trouxe para vocês um cronograma delimitado das aulas. Eu quis trazer para vocês terem uma noção da nossa trajetória na filosofia. Beleza? O que a gente vai estar abordando no contexto geral, e a cada aula vocês vão ver especificamente o que a gente vai estar vendo, o que a gente vai estar aprendendo e o pensamento de cada filósofo. Ok? A gente vai estar falando sobre filosofia antiga, que a gente vai começar hoje sobre o surgimento da filosofia, ou seja, sobre os primórdios, o comecinho da filosofia, que é na época da filosofia antiga. A gente vai estar falando sobre os primeiros filósofos nesse tempo que a gente vai estar falando da filosofia antiga, né? Aí depois a gente vai vir para a filosofia medieval, que também é chamada de filosofia cristã. É uma filosofia onde o homem volta seu pensamento para a religião cristã. Ok, e aí a gente tem duas escolas muito importantes, que é a escola patrística e a escolástica, que eu já vou falar com vocês, né, posteriormente nas outras aulas. A gente vai falar sobre a filosofia moderna, onde o homem passa a olhar para a sociedade, ele passa a olhar para a política, começa a falar de política, das questões sociais, como que é a organização social e como que ela influencia cada indivíduo. Então, tipo assim, a gente vai entrar num momento, você pode ver que cada momento é marcado por uma palavra. Aqui a gente tem, por exemplo, a questão da razão. Toda aula eu vou colocar uma palavra-chave para vocês que delimita esse momento. Aqui, por exemplo, eu vou estar falando sobre razão com vocês. Quando o homem, enfim, começa a ter racionalidade e olhar para o mundo com uma nova perspectiva. Quando ele encontra a filosofia. Quando vem o surgimento da filosofia. A palavra de hoje, com certeza, é razão. É ir atrás da racionalidade. Beleza? Então, na filosofia moderna, ainda seguindo essa questão da racionalidade, né, a gente tem um papel mais social da filosofia, um papel mais político também. E na filosofia contemporânea, a gente vai estar falando da filosofia que vem até a atualidade, até os dias de hoje, os mais novos filósofos e os filósofos também que influenciaram esses novos filósofos. Beleza? Então, a gente vai começar hoje falando sobre o surgimento da filosofia, né, que foi marcado lá para o século 6 a.C., ou seja, 600 a.C., é muita coisa, né, muito tempo aí. Mas vamos lá, como que foi o surgimento da filosofia? Antes de tudo, antes de eu falar do surgimento de algo, vocês não acham que eu tenho que falar o que é esse algo, né? Vamos falar o que é a filosofia? Deixa eu só melhorar isso aqui. Pronto. O que é a filosofia? A filosofia na verdade... Peraí, eu não estou conseguindo... Pronto. Não estava conseguindo olhar o slide porque vocês estavam aparecendo aqui para mim. Mas, então, filosofia vem basicamente de uma junção de duas palavras. A gente tem filo, que significa amor, amizade, respeito. E Sofia, inclusive, se tiver alguma Sofia aqui, você já sabe o significado do seu nome. Ou se vocês conhecerem alguma Sofia. Sofia significa sabedoria. Então, o que é filosofia? Filosofia é amor à sabedoria, amor ao questionamento, amor ao buscar o saber, buscar a sabedoria. Isso é filosofia. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente sempre está falando de buscar conhecimento, de buscar conhecer o novo, de ir atrás da sabedoria, ir atrás do saber. Beleza? E um conceito muito importante, eu sempre vou estar falando de conceitos para vocês durante a aula, porque muitas vezes o Enem, né, o vestibular, traz para vocês conceitos que, se você não souber, você pode saber a questão inteira. Saber o que... Eu trouxe até uma questão, exemplo para vocês no final sobre isso, sobre o peso que uma palavra que você não conhece faz na sua questão. Então, eu sempre vou estar trazendo termos para vocês que muitas vezes é uma questão fácil, uma questão que, se você soubesse aquele termo, você ia acertar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de filosofia, a gente tem que ter dois termos principais na nossa cabeça. A gente tem episteme e dosha. Quais são esses termos? O que eles significam? Episteme significa verdade com base na ciência. E doxa, ou dosha, significa o senso comum.
Então, a filosofia, por seu amor à sabedoria, a busca pelo conhecimento, ela significa você sair, você se libertar da doxa e você buscar a episteme, você buscar o conhecimento, a verdade com base na ciência, não uma verdade absoluta. Filosofia, por ser a busca pelo conhecimento e uma busca incessável pelo conhecimento, nunca vai se tratar de uma verdade absoluta, porque nada é absoluto. O que a gente pode falar que é absoluto hoje, amanhã pode ser outra coisa, com base na ciência, você pode descobrir que é outra coisa. Você pode descobrir que isso mudou, isso pode se transformar. Então, episteme não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade com base na ciência. É você ter o seu pensamento com base em algo real, algo que é comprovado, com base na ciência, e se libertar do senso comum, se libertar da opinião alheia, se libertar do que a sociedade fala sem nenhuma prova. Beleza? Se libertar dos grupos de Zap Zap, das correntes de Zap Zap, e ir atrás realmente de conhecimento, que seria a episteme. Beleza? E quando a gente vai falar do surgimento da filosofia, a gente está falando da Grécia Antiga. Então, vamos lá. Vou falar aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que é amor à sabedoria. Então, vamos lá. Falando da Grécia Antiga, tudo isso é num contexto da Grécia Antiga, que foi o berço da filosofia, o berço da democracia, que eu vou conversar com vocês muito sobre isso, e isso realmente é algo bem cobrado. Vamos lá. Quando a gente fala sobre mitos, eu acho que isso é muito importante para eu poder explicar para vocês o surgimento da filosofia. Hoje em dia, quando a gente fala mito, tipo, isso é um mito, vocês pensam que isso é uma mentira. A pessoa está contando uma mentira, pô, é um mito. Só que, na realidade, naquela época, mitos significavam, né, verdade, significavam realidade. Não é algo irreal como atualmente, né? A palavra mito significava a realidade. Mas como assim, Bia? Como assim realidade? Vou explicar para vocês. Os mitos, eles são coisas que eles são mais antigos do que a escrita. Eles eram a principal fonte de informação da Grécia Antiga. O que os mitos eram? Os mitos eram histórias, narrativas, eram contos que eram contados entre a sociedade, né, para a sociedade. Eram contados esses mitos por forma de narrativa, não era algo escrito, era narrativa, e eles conseguiam responder sobre tudo. Tipo assim, eles falavam todos os questionamentos da sociedade, tinha um mito para poder estar preenchendo isso, tinha um mito para estar podendo falar sobre isso. Por exemplo, os gregos, eles eram politeístas e antropomórficos. É muito importante vocês guardarem esse termo. O que significa isso? Significa que os gregos, eles acreditavam em muitos deuses, e antropomórficos, porque esses deuses eles tinham forma de pessoas, de humanos. Então, guardem isso. Os gregos, eles eram politeístas e antropomórficos. E aí, o que acontece? Eles acreditavam em muitos deuses com forma em forma humana. E, para eles, os deuses eram responsáveis por tudo, absolutamente tudo que acontecia na Grécia Antiga. Tudo que acontecia em sociedade era por conta do humor dos deuses. Por exemplo, quem nunca viu, por exemplo, não sei se vocês conhecem a série Vikings. Vocês conhecem? Eu acho que eu não consigo ver o chat Eu aqui. conheço, mas nunca vi. Nunca viu, não? Então, a série Vikings é porque eles eram os vikings, né? Eram politeístas também. E aí, o que acontece? Eles diziam muito na série que eles faziam muitas navegações. Por exemplo, o mar tá bravo porque Zeus está bravo com alguma coisa. Ou porque a pessoa uma mulher não engravida porque a Freya está, que é a deusa da fertilidade, né, está brava com ela por alguma coisa. Então tem que fazer algo para agradar os deuses, entendeu? Eles achavam que absolutamente tudo que acontecia na sociedade era por conta dos deuses. E isso que a gente chama de mito, essa oralidade que se difundia de geração em geração entre a sociedade, entendeu? Essas narrativas de que não, se isso acontece é por causa de tal deus, se isso acontece é porque você irritou tal deus. Então, os mitos, eles acorrentavam as pessoas, controlavam o comportamento das pessoas através do medo, através dos mitos. E os mitos, eles eram inquestionáveis na sociedade. Porque como que você vai querer questionar Zeus? Como que você vai querer questionar um deus no qual você acredita, né? Que era um dos deuses que eles acreditavam. Então, é basicamente isso. Os mitos, eles eram inquestionáveis e incompreensíveis. Como que funcionava essa questão de mito? Se eu chego e falo para vocês, por exemplo, essa mochila aqui que está comigo, qual que é a cor dela? Vocês estão conseguindo ver? Vinho? Nossa, tenta ver mais perto. Vermelho?
Então, rosa, tipo assim, mas não sei, né? A gente tá meio não, bugada a câmera. Mas então, rosa, vinho, pode ser tudo isso. Mas você concorda comigo que se eu perguntar para você qual que é a maior parte da cor, né? Qual é a cor predominante nessa mochila, você vai falar que é essa cor, olhando ela dessa forma, certo? Sim. E aí os mitos vão falar o seguinte: você é só humano, você só consegue ver as coisas de forma superficial, porque na realidade essa bolsa, quando eu olho o interior dela e só eu sendo mito consigo ver, você não consegue ver, porque você é humano. Eu que consigo ver todas as coisas. O mito vai dizer isso. Então eu consigo saber que essa bolsa na realidade ela é cinza em sua essência. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Aham. Então, basicamente é isso. A grande parte da bolsa, na realidade, é cinza, porque eu consigo ver ela por dentro. Eu consigo ver todos os ângulos dessa bolsa. Você, como ser humano, você é limitado. Você tem uma visão, uma perspectiva limitada. Então, por isso que os mitos, eles são inquestionáveis. Não tem como você questionar algo que diz ver o que você não vê, entendeu? Então, é basicamente isso. Por isso, os mitos controlavam a sociedade por tanto tempo e conseguiam, de fato, ditar as regras da sociedade. Beleza? Então, vamos lá. Estou tentando pular o slide aqui. Ué, não estou conseguindo pular o slide, Jesus. Ah, tá. Foi só um tilt aqui. Então, aí vamos parar para pensar, será que os mitos eles acabaram para sempre? Será que eles realmente acabaram? Quando a gente fala, por exemplo, chinelo virado, se você vê um chinelo virado, sua mãe vai passar mal, vai morrer ou algo do tipo. Você pode falar, cara, não tem sentido nenhum isso, mas você vai desvirar o chinelo. Entende? É uma realidade. Você vê uma escada, não, eu não vou passar por baixo da escada, porque senão eu vou ter sei lá quantos anos de azar. Ou eu não vou provar, por exemplo, manga com leite, porque todo mundo fala que isso mata. Ou vai fazer você passar muito mal, e realmente eu acho que passar mal você vai, muito provavelmente. Então, é basicamente isso, sabe? Os mitos, eles não acabaram. Ainda há formas, há narrativas de controlar a sociedade, e isso é algo instintivo da gente, e a gente está em 2021, cara. Eu estou falando de uma narrativa que acontecia em 600 antes de Cristo. Entende? Olha como que é fácil controlar a sociedade através dessas narrativas. E quais são as funções do mito na Grécia Antiga? Tem uma função cosmológica, era explicar o universo, qual o surgimento do universo, como que ocorreu, né? O porquê que o universo é o que ele é, por que nós existimos. Uma função sociológica, uma função de ditar as regras da sociedade, dizer como ser o comportamento social. Uma função mística, no sentido de realmente ter esse misticismo, de você nunca vai entender o que o mito realmente sabe. Então, não queira saber mais do que ele. Basicamente isso, fica na sua. Deixa que o mito tá ditando a verdade. O mito, ele vai trazer verdades absolutas. Então, você não pode questionar, beleza? Então, o mito, ele é a oposição à filosofia. E ele tem também uma função pedagógica, que é ensinar. Lembra que eu falei para vocês que o mito, ele passa de geração em geração ensinando a sociedade o comportamento dela, uma padronização do comportamento dela. Então, essa também é uma função do mito. Os mitos, eles possuíam as respostas para absolutamente tudo, desde os assuntos que eles eram mais banais, por exemplo, qualquer coisa, sabe? Por que hoje eu tô com uma blusa preta? O mito vai ter uma resposta. Até os assuntos mais complexos que você pode perguntar. Então, sempre tinha um mito, uma narrativa, para poder responder com uma verdade absoluta. Tudo isso, e você não poderia questionar porque eles são inquestionáveis. E aí, uma coisa que é muito importante a gente estar falando é da organização da Grécia Antiga. Os mitos, eles não param por aí. É óbvio que uma sociedade, uma parte da sociedade privilegiada, detentora, né, do poder, ela vai se aproveitar do medo da sociedade, dos mitos, para poder controlá-la. Então, a partir do momento que o homem ele vê que ele tem esse poder de controlar as pessoas através do mito, através da religião das pessoas, ele faz isso. Não só na Grécia Antiga, não só 600 a.C., mas vocês vão ver em história, vão ver em sociologia, vão ver comigo também em filosofia mais para frente, que isso aconteceu em outros momentos na história, entende? Em outras religiões até.
Então, vamos lá. Falando da Grécia Antiga, falando de como que era a estrutura da sociedade, era uma sociedade talassocrática. É importante vocês guardarem esses conceitos, porque isso às vezes vem em questão. O que é uma sociedade talassocrática? Uma sociedade talassocrática é uma sociedade que ela é voltada para o mar. O comércio é voltado para o mar. A vida daquela cidade, daquela região é voltada para o mar. E aí eu trouxe esse mapa para vocês verem que realmente tinha muito acesso marítimo para poder estar tendo trocas comerciais, para poder estar buscando riquezas. Existia, tipo, realmente a água era uma fonte de organização social dessa sociedade. Então, a sociedade ela era talassocrática, ela era voltada para o mar. Vocês podem guardar assim, uma sociedade voltada para o mar. E aí, o que vocês acham que a elite, quando falou assim, cara, os mitos controlam a sociedade, a gente precisa criar um mito para a gente impedir que a população tenha interesse nas navegações. Porque, pensa comigo, se a população navega, e eu sei que eu vou navegar, se a população toda navega, eu vou ter que compartilhar riqueza? Como assim? Né? Como assim? Eu não vou ter os meus privilégios sozinhos. Então, qual foi o mito que você acha que eles criaram? Eles basicamente falaram dos monstros marítimos. E foi daí que veio, isso é a história da filosofia, isso aconteceu na nossa sociedade, eles realmente ditaram que então existem os monstros marítimos. E aí criou-se esse mito dos monstros marítimos que a gente vê sendo reproduzidos até hoje, né? Em vários filmes e etc. É uma forma de controlar a sociedade. E é aquilo que eles falam, ó, não vai para o mar não, porque o mar não tem cabelo. O que significa isso? Não tem como você puxar, não tem de onde você se salvar, entendeu? Não tem o que você fazer para você poder sair dali. Então, por isso que falam até hoje, né? O mar não tem cabelo, essa expressão. Então, realmente, eles falavam dos monstros marítimos. Não vai, porque lá existem monstros terríveis, monstros perigosos que vão matar você. Quando, na verdade, era só uma sociedade talassocrática, uma elite, que na verdade a gente chama de patrícios, uma elite que estava querendo todos os interesses, todas as navegações, todas as riquezas, e que a população não tivesse trocas comerciais. Entendeu? Porque trocas comerciais significa o quê? Entrar em contato com uma nova cultura, provavelmente uma nova cultura que não tem medo dos mitos e descobrir que os mitos não existem e que os mitos não podem controlar a sociedade, entendeu? Então, basicamente isso. Vamos falar sobre vários fatores que foram determinantes para o surgimento da filosofia. Aí a gente entra nessa questão das navegações, né? Porque a partir do momento que a gente teve as navegações, muitas coisas aconteceram. Uma coisa que aconteceu que caiu por terra o mito dos monstros marítimos. Ué, peraí, não tem mar aqui. Não tem monstro marítimo aqui no mar. Então, outras coisas também podem estar erradas, né? Outros mitos também podem ser realmente uma mentira. Então, as navegações, além de terem abrido brecha, né, para essa questão, para o questionamento, que é aquilo que eu falei para vocês. Filosofia significa o quê? Buscar o saber, questionar. Então, a partir do momento que você está questionando e atrás de sabedoria, você está filosofando. Entendeu? Você está realmente atrás da filosofia, do princípio da filosofia. Então, com as navegações, as pessoas começaram não só a perceber que os mitos não eram reais, como também começaram a poder fazer comércio com outros povos, e através do comércio com outros povos, a gente vê o quê? Outras culturas, foi o que eu falei para vocês. Entrando em contato com outras culturas, eles percebiam que, realmente, peraí, a gente realmente estava preso aqui numa realidade que era um mundo paralelo, só nosso. Enquanto outras culturas já mais evoluídas nesse sentido de questionar, nesse sentido de ir atrás da sabedoria, tinham muito mais a oferecer, entendeu? Então, a sociedade mudou completamente através das navegações, do contato com novas culturas, com povos vizinhos. E a Grécia, ela foi o berço da cidadania e democracia. Isso aparece muito em questões do Enem, quando a gente fala de democracia. O Enem, ele aborda muito temas sociais, então fala muito sobre cidadania, sobre democracia. E em filosofia, sempre vai estar falando sobre Grécia Antiga. Grécia Antiga é considerada o berço da cidadania. E por quê? Foi nesse contexto todo que a gente saiu da oralidade. Lembra que eu falei para vocês que os mitos eles controlavam as pessoas pela oralidade, pelas narrativas? Eu vou falar muito mais de cidadania com vocês mais para frente, mas a gente consegue ver a importância da escrita nisso, a importância das leis escritas. Quando a gente tem as leis escritas, a gente não tem mais uma elite muito pequena, né, da nossa sociedade talassocrática,
através de narrativas, através de mitos que eram narrativas, né? Através de mitos manipulando a sociedade, porque a gente tem a escrita, a gente tem leis escritas. Então, a partir do momento que a gente não tem mais uma população centrada na oralidade, centrada nos mitos, centrada na narrativa, a gente traz a escrita para a nossa sociedade, a gente tem uma extensão do direito de ser cidadão, a gente tem uma extensão do acesso ao poder na sociedade, entende? Porque não é mais uma população que está só influenciando através da voz, através de narrativas que dão medo toda a sociedade, mas sim a gente tem leis escritas que possibilitam a extensão da cidadania para os homens. Beleza? E quando a gente fala dessa questão da Grécia Antiga ser o berço da cidadania, a gente não está falando, inclusive isso cai como pegadinha no Enem, já caiu em uma questão que eu vou trazer mais para frente para vocês. A gente não está falando que era o mundo ideal, que todo mundo era livre, que não tinham prisioneiros, a gente não está falando nada disso, a gente está falando que foi... A gente está falando de 600 antes de Cristo. Então, a gente está falando de muito tempo atrás. Se hoje em dia a gente tem uma sociedade extremamente retrógrada, imagina antigamente, imagina 600 antes de Cristo. Então, muitas pessoas não tinham direito nenhum. Por exemplo, mulheres, crianças. Várias pessoas não tinham realmente direito. Então, pessoas que eram pobres também. Então, o que acontece? Antigamente, quando a gente fala que foi o berço da democracia, a gente quer dizer que foi quando as pessoas começaram a questionar a ordem antiga e começaram realmente a buscar olhar para a cidadania, olhar para o conceito de cidadania e tentar expandir a cidadania entre as pessoas, entendeu? Mas foi algo gradual. E essa questão da filosofia que eu falei para vocês não foi da noite para o dia. A filosofia, ela veio trazendo a racionalidade de forma gradual. Não foi do dia para a noite que as pessoas pararam de acreditar nessas narrativas, pararam de acreditar nos mitos. Por muito tempo, os mitos ainda comandavam a vida das pessoas, de muitas sociedades, né, de muitos povos. Então, não foi um processo gradual. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. E aí, uma coisa que é muito importante eu dizer para vocês é o que são as polis, porque vocês precisam saber como que era a organização social da Grécia Antiga, para entender como que era essa questão da independência entre eles, por que eles tinham tanto... Por que entre eles, né, tipo assim, foi tão essencial entrar em contato com uma nova cultura para a gente poder trazer a racionalidade, para a gente poder tirar os mitos da nossa vida. Porque as cidades, elas eram totalmente diferentes entre si, entendeu? E isso a gente vai chamar de cidade-estado, são as polis, entendeu? A Grécia Antiga, ela não era uma nação que tinham várias cidades. Por exemplo, o Brasil, nós somos uma nação com muitas cidades, certo? Com conexões entre elas, a gente consegue falar com uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Pará, a gente consegue ter essa comunicação tranquila hoje em dia. Mas na época, não era uma nação com muitas cidades, mas sim cidades que se comportavam como nação. Ou seja, vocês concordam comigo que uma nação ela é totalmente diferente da outra? Por exemplo, ela tem uma política diferente, ela tem uma independência econômica e por aí vai. Isso é uma nação, o contexto de nação, várias divergências que a gente tem, inclusive em relação a idioma, com vários outros países, entendeu? Essa é a realidade, muitas diferenças. Mas as cidades, elas fazem parte da nação atualmente. Naquela época, a gente tinha uma estrutura chamada cidade-estado, que eram as polis. Elas eram cidades que se comportavam como nação. Cada cidade, mesmo que perto uma da outra, eram extremamente diferentes. Elas tinham independência social, política e econômica. Então, apesar delas cultuarem os mesmos deuses e terem as mesmas tradições por conta da religião, né? O que acontecia? A gente tinha toda essa independência social, toda essa independência política, isso fazia as pessoas não entrarem em contato uma com a outra, entendeu? Ter tanta divergência, tanta independência. Mas é muito importante vocês saberem como que era o funcionamento, como que era a organização das polis. Apesar de independentes, elas tinham algo em comum. Elas tinham a Acrópole, elas eram separadas em três espaços principais. Acrópole, que significa espaço dos deuses, Ágora, espaço dos homens, e necrópole, que significa espaço dos mortos. E aí eu trouxe imagens para vocês, né? Foi aquilo que eu estava falando para vocês, a Acrópole aqui do lado. Eu não estou com cursor, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o laser aqui. Sim. Vocês estão conseguindo ver? Tipo, beleza. Sim. Então, a gente tem aqui a Acrópole, né? Que eu falei para vocês que é o quê? Que é o espaço dos deuses. É onde eles iam para adorar os deuses. A gente tem o espaço Ágora,
que é o espaço dos homens, que eu vou explicar mais quando eu falar de Sócrates para vocês, que é um tema extremamente recorrente, que vai ser a próxima aula, inclusive. Vocês vão entender a importância da ágora para a extensão da cidadania. E a gente tem a necrópole, que é o quê? O espaço dos mortos. Beleza? Então, essas eram as principais divisões da polis, que é a nossa cidade-estado. Estou tentando passar aqui o slide. Está demorando um pouco. Deixa eu apagar aqui enquanto isso. Oi, uma dúvida aqui do chat enquanto isso. Tá no chat? É que se signo é considerado mito, pode ser considerado mito? Não, eu acho que não. Uai, E eu não? acredito Como em signo, assim? inclusive. Não, depende muito, sabe por quê? Quando a gente fala de mito, a gente está falando. Claro que eu acho que tem aspectos que podem se embater nesse sentido, né? Se você parar realmente para analisar e tal, mas não se enquadra no que era um mito na época, por exemplo, porque o mito era a forma de controlar a sociedade, né? Mas, tipo assim, se a gente levar ao pé da letra dessa questão do mito, ele ser uma questão que, tipo assim, por exemplo, uma verdade absoluta que pode não ter provas. Eu realmente não entendo muito sobre signo, então eu não sei qual o grau de provas que se pode ter, mas a partir do momento que a gente toma como verdade algo que não tem provas concretas, pode ser sim um mito que está dominando a nossa vida, entendeu? Mas nem todo mito também vem para fazer um mal para você. Por exemplo, o signo, eu mesmo não tendo nenhuma comprovação científica que eu conheça, eu realmente acredito, por exemplo, entendeu? Porque pelo menos pode ser coincidência, dá certo comigo, meio que bate. Então vai que, né? Gente, então, agora que eu falei sobre o surgimento da filosofia, bora dar uma praticada, tá bom? Eu trouxe aqui algumas questões para vocês. Antes de tudo, vocês têm que saber que é bem assim no Enem. Você vai vir um texto, e aí o que vocês têm que fazer? Eu coloquei aqui em negrito para vocês conseguirem bater o olho e praticarem isso. Viu a questão? Bate o olho no comando da questão antes de tudo. Não sai lendo, Zeus ocupa o trono do universo. Eu acho que já devem ter falado isso com vocês, né? Já vão para o comando da questão. O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Você já sabe do que se trata. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o texto, para vocês verem como que o texto não é necessário muitas vezes. Claro que é legal você dar uma conferida, mas é muito legal vocês se basearem pelo comando da questão. A primeira coisa que vocês têm que bater o olho é no comando da questão, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês as opções e aí eu queria que vocês respondessem. Pode ser no chat, tá bom? Vamos lá. O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação? Eu acho que é importante a gente saber aquilo que eu falei para vocês. Tem muitas palavras que podem confundir a gente. Empírico, eu vou até explicar mais para frente para vocês, mas empírico é basicamente através de experimentos, através de experiências, ou seja, através da ciência, né? B, o conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecer suas verdades? Já tem gente respondendo, né? C, as explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica? E, né, já vou falar que vocês estão marcando. E, a verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional? Gente, então não, né? Eu acho que vocês todos falaram D, né? E é basicamente isso, realmente está certo. Só que eu vou... Antes, o que eu fiz? Vamos responder a outra antes da gente soltar o gabarito, beleza? Mas realmente vocês acertaram, é a D. O mito, ele busca o quê? Explicações definitivas acerca do homem e do mundo. E sua verdade independe de provas, beleza? Ele é inquestionável. Vamos lá agora para a próxima questão, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia na Grécia Antiga, é correto afirmar o quê? Aí já está falando com base no texto e nos conhecimentos. Aí é nos seus conhecimentos, mas também está falando do texto, certo? Então vale a pena a gente dar uma conferida no texto nesse caso. Não está falando só o texto acima é isso. Está falando use o texto como base, com base no texto. Então vamos dar uma olhada no texto que pode valer a pena, beleza? Eu queria saber se alguém tá a fim de ler o texto só porque aparece o símbolo, tipo, o rosto de vocês, assim, em cima da minha tela, eu realmente não consigo ler a parte de cima da tela. Alguém pode ler para mim, por favor, o texto? Beleza. Eu
aqui, ó, há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço do seu problema último, da origem e essência das coisas. As observações empíricas que receberam do Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem como no modo de submeter ao pensamento teórico e casual o reino dos mitos, fundado na observação das realidades aparentes do mundo sensível. Os mitos sobre o nascimento do mundo. Então, por que eu falei muito obrigada? Qual que é seu nome, por favor? André. André, muito obrigada aí por ter lido para a gente. Eu acho que é importante a gente trabalhar isso, essa questão do quê? De vocês entenderem que muitas vezes vocês vão ler e não vão entender. Porque o que acontece? Eles trazem muitos textos rebuscados, com palavras rebuscadas, textos antigos. Então, não se prende nessa ideia de que eu tenho que entender o texto. Para poder fazer uma questão, eu tenho que entender exatamente aquele texto. E aí você perde tempo na questão lendo várias vezes o mesmo texto, entendeu? Então, tipo assim, não faz isso. Você conseguiu ler, você conseguiu entender algumas coisas com base no conhecimento que você tem. Você pode não ter conseguido entender todo o texto, até porque ele traz coisas que a gente ainda vai trabalhar. A gente ainda vai falar sobre mundo sensível, a gente ainda vai falar sobre várias questões. Mas o que acontece? Quando a gente fala aqui, ó, com base no texto, nos seus conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia na Grécia, a gente já tem que pensar qual é a relação entre mito e filosofia na Grécia, né? A gente já sabe que o mito ele é a oposição à filosofia, certo? Então, vamos pensar aqui nas alternativas. Eu vou ler, mas vocês já podem ir colocando no chat, tá bom? O que vocês acham? Vamos lá. Em que pese ser considerada como criação dos gregos, a filosofia se origina no Oriente, sob o influxo da religião e apenas posteriormente chega à Grécia. A filosofia representa uma ruptura radical em relação aos mitos, representando uma nova forma de pensamento plenamente racional desde as suas origens. C. Apesar de ser pensamento racional, a filosofia se desvincula dos mitos de forma gradual. D. Filosofia e mito sempre mantiveram uma relação de interdependência, uma vez que o pensamento filosófico necessita do mito para se expressar. Eu meio que dou o spoiler da resposta, porque eu fico até expressiva, né? Falando. E. O mito já era filosofia, uma vez que buscava respostas para problemas que até hoje são objeto de pesquisa filosófica. Vocês têm aí uma ideia da resposta, gente, para estarem falando? Vou soltar o gabarito, tá bom? Então, o gabarito da primeira realmente é D, como a gente tinha falado, mas todos vocês acertaram. E o gabarito dessa é C. Por quê? E por que pode tanto confundir? Gente, lembra que eu falei para vocês, a Grécia, ela é o berço da filosofia, não fez sentido nenhum essa alternativa. Quando a gente fala da B, não foi uma ruptura radical. Eu falei para vocês, foi algo gradual, não tem como você mudar uma sociedade inteira, fazer algo que por séculos foi o comando, tipo, comandou a sociedade, né? Os mitos comandaram a sociedade por séculos. Não tem como ser uma ruptura radical dos mitos. Não é do dia para a noite, foi todo um processo com base nas navegações, as leis escritas, a troca de conhecimento com os novos povos, o questionamento da sociedade sobre os mitos, cada um deles, foi algo gradual, entendeu? Então, apesar de ser realmente o pensamento racional, é esse o significado de filosofia, a gente tem uma separação, tipo assim, se desvinculou dos mitos de uma forma gradual, foi um processo para isso acontecer. A D, o que acontece? A gente fala de relação de interdependência. Na realidade, eles são oposição. A filosofia, ela não só não necessita do mito, como ela é o contrário do pensamento mitológico, ok? Do pensamento mítico, né, no caso. E aí, o que acontece? A E, por que ela está errada? Porque está falando que o mito, ele era filosofia. Não, eles são coisas completamente opostas. Beleza? E aí eu trouxe uma outra questão que está até à frente dessa aula, mas que eu já falei para vocês sobre a necessidade da lei escrita, né? A importância disso para a nossa sociedade. Então, eu super acho que dá para a gente responder ela. E aí vocês vão entender mais ainda dessa questão com base nas outras aulas que a gente vai falar muito sobre cidadania, sobre a sociedade, etc. Eu vou ler aqui a questão para vocês.
Na verdade, eu acho que a gente pode não precisar disso, mas vamos lá. A superação da tradição jurídica. Lembra que a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Olhar a pergunta norteadora, né? Antes de ver o texto gigante que aparece no Enem. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, ou seja, a superação da oralidade, da narrativa, do que era feito só tete a tete, só falando, né, de escrita no texto, isso foi descrito no texto, esteve relacionada ao quê? E aí você já pensa, qual foi a mudança social que a gente mudar a forma de se comunicar, falando por narrativas e trazendo a escrita, trouxe para a nossa sociedade? Como eu tenho mais um pouco de aula para dar para vocês, a gente está com um tempo curto e vai ser importante, eu acho que eu já posso passar aqui a resposta para vocês, né? Com base em tudo que a gente já conversou, porque a gente meio que já falou dessa questão até sem querer, com base quando eu fui conversando, né, com vocês, explicando os conceitos anteriores, né? Então, a gente tem como resposta... A gente tem como resposta o quê? A extensão da cidadania aos homens livres, né? A partir do momento que a gente sai dessa questão da oralidade, foi o que eu falei para vocês. A gente tem uma extensão da cidadania com as leis escritas. Não tem mais a narrativa dominando a sociedade, uma narrativa muito bem falada, muito bem articulada pelas pessoas que são detentoras do poder, entendeu? Pelas pessoas privilegiadas, pelos patrícios, que até fala aqui, ó, dos patrícios, ó. Aos patrícios, olha só, a ausência de uma legislação, está aqui escrito, ó, a ausência de uma legislação, deixa eu ver se eu consigo colocar, não consigo sublinhar para vocês, mas a ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a sociedade conforme seus interesses, foi o que eu falei com vocês. Então, a escrita, ela veio justamente para isso, entendeu? Essa importância. E aí, lembra que eu falei para vocês uma palavra importante, que agora é o quê? A razão. Quando a gente fala da filosofia antiga, a gente está falando de razão, e eu acho que é o momento da filosofia que a gente mais fala de razão. Não porque é o momento de maior racionalidade, até porque, com base, né, na história da filosofia, o homem só foi cada vez mais se aproximando mais e mais do pensamento racional. Mas por que quando a gente fala da filosofia antiga, a palavra razão ela tem tanto poder? Porque foi o momento que o homem, enfim, pela primeira vez buscou a razão. Então, eu acho que o mais difícil da nossa caminhada é o primeiro passo, não é o caminho em si. Mesmo que nesse caminho a gente tenha intercorrências, o primeiro passo sempre foi o mais difícil. Então, basicamente, por isso que a razão ela é uma palavra muito forte, com muito peso, quando a gente fala da filosofia antiga, porque foi uma quebra total de paradigma. E aí eu quero falar com vocês agora, nesse tempinho aqui que resta, sobre os pré-socráticos. Beleza? Vamos lá. Os pré-socráticos, estou tentando só movimentar aqui, pronto. Os filósofos pré-socráticos, eles são chamados de filósofos pré-socráticos, cosmológicos, naturalistas e fisicistas. Então, pode vir com qualquer uma dessas palavras, eu nem para vocês, realmente são muitas palavras, mas no final das contas, todas as palavras significam as mesmas coisas. São os primeiros filósofos, beleza? Da história da nossa filosofia, foi quando o homem descobriu a razão e nasceu, enfim, a filosofia, beleza? Eles são chamados de pré-socráticos, por quê? Porque eles vieram antes de Sócrates, para vocês verem a importância de um filósofo que a gente vai abordar na próxima aula, que é Sócrates. Por que ele é tão importante? Gente, ele conseguiu dividir o tempo da filosofia. Quando a gente fala da filosofia, no tempo, além de falar de filosofia antiga, filosofia moderna, filosofia, todos esses termos que eu já mostrei para vocês, né, filosofia contemporânea, a gente também pode dividir a filosofia em filosofia pré-socrática, socrática e pós-socrática. Então, na próxima aula, semana que vem, a gente vai estar falando, caraca, quem foi Sócrates para ele fazer isso? Na história, né, da filosofia. Então, vamos lá, os filósofos pré-socráticos, eles têm esse nome porque eles vieram antes de Sócrates, eles são chamados de fisicistas, cosmológicos e naturalistas porque eles buscam o quê? Aí entra princípios que eu falei para vocês, termos, palavras que são importantes, que você guarde isso para poder fazer a sua prova, beleza? A gente tem dois conceitos aqui, physis e arché. O que eles fazem? O que esses filósofos eles fazem? Eles, pela primeira vez, começam a pensar assim, pô, eu saí, agora os mitos não respondem mais nada da sociedade. O que eu vou fazer agora com esse meu pensamento racional? O que eu vou questionar? Entendeu? Agora que eu estou no período de filosofia, nasceu a filosofia, que é o questionamento. O que eu vou questionar? Por onde eu começo questionando o que por décadas, por centenas de anos, sabe, milênios, os mitos narravam, os mitos ditavam. A gente tem que começar a questionar por algum lugar.
E aí eles vão começar a questionar sobre o universo, qual é a origem do universo, por que que eu estou aqui, no sentido de o que me criou, entendeu? Por que que eu estou aqui? Qual é a essência humana? Então, eles vão perguntar, eles são cosmológicos justamente por isso, porque eles vão falar sobre o universo, sobre a formação do universo, o que formou os seres humanos, o que formou os seres vivos e o universo. Vai ser daí que começa o questionamento na filosofia. Esse é o princípio, o início da filosofia, e é a filosofia pré-socrática, beleza? Que durou do século 7 a.C. até o século 4 a.C., beleza? Então, vamos lá. O que é physis e o que é arqué? Physis é basicamente o princípio de tudo. Eles estão buscando o princípio de tudo. Eles querem saber qual foi o princípio, ou seja, qual foi a physis de tudo. Physis significa princípio. Por isso que é fisicistas, entendeu? Por isso que a gente fala isso. E a gente chama de arqué o que é essa physis. Por exemplo, eu vou explicar para vocês melhor, vocês vão entender esse termo na prática, com base no decorrer da aula. Vocês vão entender melhor, porque realmente são contextos um pouco difíceis. Physis é basicamente o princípio de tudo, e arqué é o que é essa physis? O que é esse princípio? Eu encontrei, aí eu chamo de arqué, entendeu? Então, vamos lá. Vou começar falando com vocês, vamos lá, de onde são esses primeiros filósofos, né? Esses primeiros filósofos. Os filósofos pré-socráticos, no geral, eles são de diferentes regiões, mas os primeiros, eles são de uma região chamada Jônia, que é uma cidade chamada Cidade de Mileto, ok? Então, quando a gente for falar para vocês dos filósofos pré-socráticos, a gente vai separar eles em escolas. A gente tem a escola jônica, justamente por ser de onde? Da região de Jônia. E aí, na escola jônica, a gente tem vários filósofos pré-socráticos, que eles estudavam juntos em relação a isso, buscavam a physis, buscavam o arqué, beleza? Então, vamos lá. Qual foi o primeiro de todos? O pai da filosofia, considerado o pai da filosofia, é Tales de Mileto, que não só foi filósofo, como também foi matemático. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Até Arthur, né, já estava falando sobre essa questão dos triângulos. Vocês já ouviram falar sobre Teorema de Tales, certo? É o mesmo Tales, gente. Ele realmente era muito intelectual, ele era filósofo, ele era matemático, ele era sociólogo. Então, tipo assim, ele tinha várias formas de conhecimento. E aí, na filosofia, o que Tales de Mileto vai falar? Ele vai ser o primeiro filósofo, o pai da filosofia, o primeiro filósofo que vai questionar isso. De onde nós viemos? Quem criou o universo? No sentido de onde ele surgiu? Qual é o arqué? Qual é a physis, né? E ele vai dizer que o arqué é a água. Por quê? O Tales de Mileto, ele passou um bom tempo vagando pelos desertos do Egito. E aí, quando ele viu a importância do rio Nilo, a importância da água para a vida dos animais, das pessoas, das plantas, de qualquer ser lá que lá habitava, né? Ele falou, cara, o arqué é a água. Entendeu? Ele vai falar, o arqué é a água, esse é o princípio fundamental de todas as coisas, se não tem água, não tem vida. E ele vai falar, só tem vida por causa da água. Então, através disso, ele vai dizer que o arqué, ele vai concluir que não existe vida sem água. Gente, a nossa composição corporal, grande parte dela é água, entende? Então, tipo assim, ele vai dizer isso, conclui que não existe vida sem água. O arqué é a água. Entendeu? Ele vai dizer, o universo é feito de água. Até cada mínima coisa que você pode não conseguir espremer, sair água, mas tem água ali, porque se ela está viva, tem água. E é isso que ele vai dizer, Tales de Mileto. Para ele, o arqué é água. Vamos lá, vou passar aqui para o próximo agora para vocês. Eu acho estranho que o Tales, ele é pré-socrático, mas ele vem depois, né? Não, Tales de Mileto, ele é pré-socrático. Eu coloquei até aqui para vocês, ó. O nascimento dele, né, foi em 624 a.C. Eu acho importante deixar tempo para vocês. 624 a.C. e ele morreu em 545 a.C. Inclusive, o teorema de Tales de Mileto, ele veio justamente por essa questão do Egito, das pirâmides do Egito. Daí que veio essa análise toda em relação aos triângulos, entendeu? Então, tipo assim, a gente vê que tem muita ligação, né? Dessa questão da matemática, você pensa, cara, a matemática não tem nada a ver com filosofia, mas tendo essa interdisciplinaridade, vocês conseguem ver que sim, entendeu? Então, o teorema de Tales é que eu realmente não sei muito sobre matemática, o Arthur vai até saber falar melhor, mas acredito que aí ele pode ter vindo depois, através dos princípios de Tales, entendeu?
Mas Tales viveu nessa época aí, de 6 a.C. a 4 a.C. Beleza? Então o que a professora falou estava errado. Por quê? Falou isso? Falou que era outro tempo? Tinha falado isso, que ele era pré-socrático, mas ele vinha depois. Foi uma grande confusão, então, que eu acabei acreditando. Foi uma confusão, porque a gente realmente tem, tipo, a data, né? A data aqui do nascimento e da morte mesmo. Pode ter sido uma confusão mesmo. Bem, vamos falar agora de Anaximandro de Mileto, beleza? Anaximandro de Mileto, ele é discípulo de Tales de Mileto. Quando a gente fala discípulo, a gente está querendo dizer o quê? Um aprendiz, certo? Anaximandro de Mileto foi discípulo de Tales de Mileto. Você deve estar falando, meu Deus, por que é Mileto? Tipo, é sobrenome? Não, é porque é da cidade de Mileto. Lembra que eu falei para vocês? Da cidade de Mileto, os dois. Então, por isso que é de Mileto, da cidade deles. Tipo, eu sou a Kiki de Vassouras. E ele é o Tales de Mileto, e agora ele tem um discípulo, né? Que é o Anaximandro de Mileto, basicamente isso. Então, vamos lá, ele vai dizer algo, eu acho que esse daqui é o mais difícil da gente conseguir entender em relação ao arqué, o que é o arqué, porque ele vai dizer que o princípio de tudo é o apeiron. Apeiron, aí você vai falar, caraca, o que significa, gente? Aí que tá, não tem um significado. Apeiron significa o indefinido, o infinito, o ilimitado. Apeiron significa ciclos eternos de transformação. Ciclos eternos, ele vai falar, a vida ela se dá através de ciclos. Se os ciclos não existem, se a gente fala, por exemplo, os ciclos da lua, o ciclo lunar, se não existe ciclo na vida, a gente tem um ciclo na nossa vida, certo? A gente nasce, a gente vive, se desenvolve, a gente morre. E através desses ciclos que se dá a vida. E aí ele vai dizer, o mundo ele é o que ele é através dos ciclos. Isso é uma realidade, entendeu? Mas aí ele vai dizer, esse é o arqué. O arqué é o apeiron. Então vocês têm que guardar essa palavra, porque essa é a forma que ele chama. O princípio e o elemento de todas as coisas é o infinito, é o apeiron. Beleza? E aí eu trouxe até Lavoisier, que é um químico, que aí vocês vão ouvir falar dele mais para frente com a Louise, né, que vai dar que dá química para vocês, que significa o quê? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, a vida realmente é um ciclo. Ela é baseada em ciclos, entendeu? E aí Anaximandro, ele vai falar isso lá, em 6 a.C., ele vai estar falando sobre isso. Beleza? E aí, vamos falar agora sobre Anaximenes. São muitos nomes difíceis, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar. Como que eu guardo até? Quem vem antes, quem vem depois? Anaximandro, eles são iguais até o Anaxim, certo? Aqui, ó, até aqui na escrita A-N-A-X-I-M. Eles têm isso em comum. E aí, o que muda? O A vem antes do E. Então, Anaximandro vem antes de Anaximenes. Beleza? Então, vamos lá. Anaximenes, que também é de Mileto, ele vai falar o quê? Anaximenes, ele vai se basear na respiração. Ele vai falar, todo ser tem a sua respiração, todo ser vai respirar. E ele vai falar assim, sem ar não existe vida. Através da respiração, principalmente a respiração humana, ele vai falar, sem ar não há vida. Além disso, ele vai falar que o ar ele é a origem dos outros elementos. Não só é a origem, como ele também influencia nos outros elementos. Quando a gente tem, por exemplo, a chama, a gente tem o fogo, se a gente tiver, a gente pode com o ar escolher apagá-lo ou acendê-lo, ou incendiá-lo, né? O ar ele pode tanto inflar o fogo, como ele pode também apagá-lo. Então, ele vai falar que o ar ele tem essa velocidade, essa vivacidade, sabe? Que ele vai conseguir fazer com que, tipo assim, tudo necessite de ar. E o ar, ele pode estar em tudo, mesmo que você não veja ele, né, realmente, ele tem até a própria força. A gente consegue... O ar, ele é um elemento, né? O Anaximenes, ele vai falar isso. É a única coisa que, com a própria força, consegue empurrar outras. Entendeu? Ele vai dizer que o ar ele é presente em absolutamente tudo. Aí onde você está, onde eu estou, tem ar aqui. O ar está em tudo, isso é uma realidade. O ar está em tudo e ele tem o poder de mover com a própria força, que aí seria, no caso, o vento. Aí o que acontece? Qual o poder desse ar? Ele pode mudar toda essa questão das navegações, né, que a gente estava falando, essa questão marítima. Ele que vai dizer se o mar está bravo, se o mar está manso. Ele que vai poder inflar o fogo, causar um incêndio ou apagá-lo. O ar, ele tem esse poder, mesmo que ele seja invisível, mesmo que você não consiga ver ele vai dizer, o ar é Deus, porque o ar é o arqué. Ele vai dizer isso, o ar é o princípio de tudo, beleza? E aí, a gente já vai entrar numa outra escola, né? A gente falou da escola jônica,
que eram todos de Mileto, ok? Agora a gente vai entrar numa outra escola. A gente vai entrar na escola italiana e a gente vai trazer mais um matemático aqui para gente, que é o Pitágoras, né? Pitágoras, que vocês já ouviram falar também, ele vai a escola italiana, na realidade, ela também é chamada de escola pitagórica. Aí você já sabe que é Pitágoras pelo nome. Mas o Enem pode ser sim que ele traga a escola italiana, né? Então, já para deixar mais difícil. Então, o que acontece? A escola italiana, ela tem como principal filósofo pré-socrático Pitágoras. E aí, o que Pitágoras vai dizer? Pitágoras vai dizer que as medidas de todas as coisas são formadas por números, como todo bom matemático, ele vai estar falando sobre os números. E ele vai falar o quê? Que aí, peraí, meu tempo já está acabando, né? Que eu estou vendo aqui, faltam 5 minutinhos. Só vou falar sobre a escola pitagórica e aí a gente consegue dar uma encerrada e depois eu continuo com vocês e trago exercícios também, gente. Então, vamos lá. Falando sobre a escola pitagórica, né? Falando sobre Pitágoras, ele vai dizer o quê? As medidas de todas as coisas são formadas por números. E ele vai dizer o quê? Aí você deve estar pensando, pô, Bia, mas os números, eles também não existem há tanto tempo, né? Os números como a gente vê hoje. E aí ele vai dizer, os números, eles sempre existiram. Sempre existiram. As medidas sempre existiram. Os números, hoje em dia, é só a forma que a gente usa para poder a mesma medida daqui ser a mesma medida que é no Japão. É só uma forma da gente ter uma comunicação internacional, entendeu? Só uma forma da gente conseguir se comunicar e medir as coisas da mesma forma. 2 centímetros aqui é a mesma coisa, tipo, 2 centímetros aqui são 2 centímetros nos Estados Unidos, são 2 centímetros na Grécia, são 2 centímetros no Japão, entendeu? Mas ele vai falar, as medidas, eu não estou falando dos números em si, o número 1, o número 2, como a gente vê hoje, mas as medidas sempre existiram. E ele vai falar, tudo tem medida. Então, é óbvio que veio daí, entendeu? Se tudo, cada coisa inanimada ou animada, viva ou morta, tem alguma medida, ocupa algum espaço, tem alguma medida, a gente consegue medir de alguma forma, seja com a mão, seja com o dedo, seja com números hoje em dia, é porque essa coisa sempre teve uma medida. Algo que sempre teve na história da humanidade foram as medidas. Então, por isso que Pitágoras vai dizer, as medidas de todas as coisas são formadas por número. E o número é o princípio de tudo. O número é o arqué. Beleza? Gente, como a gente falta aí 5 minutos, eu vou falar só da escola pluralista para vocês e vou deixar para eu falar da treta na próxima aula, porque vai ser bem rápido, entendeu? Vamos lá, então. A escola pluralista, ela é o quê? Ela tem esse nome porque ela acredita que o arqué não é só uma coisa. Lembra que todos que a gente viu até agora estavam falando que o arqué era algo, um elemento, ou algo do tipo, ou apeiron, algo assim? Então, a escola pluralista, como o nome diz, plural, significa o quê? Que o arqué não é uma única coisa ou um único elemento, mas sim um conjunto de coisas que forma o universo, que forma o ser humano, que forma tudo que está nele. E eles vão falar... Nessa escola, a gente tem como principais filósofos Demócrito e Leucipo. É muito importante vocês guardarem esses nomes, principalmente Demócrito, na realidade, porque já caiu no Enem falando de Demócrito. Eu nunca vi falando de Leucipo, mas pode ser que caia, já que não caiu, justamente por não ter caído. Mas, falando de Demócrito, né, e de Leucipo, o que acontece? Eles vão dizer que os átomos, eles são a origem de tudo. Eles vão falar que os átomos, eles são o arqué. E aí a gente já entra num contexto de química também, que a Louise vai estar falando com vocês. O que o átomo é? O átomo, ele é a menor parte da matéria. O átomo, ele é um elemento que ele é fundamental para tudo. Ele é fundamental de tudo. Ele é a parte indivisível de todas as coisas. Quando você divide cada molécula, vai dividindo, a parte que não dá mais para dividir é o átomo. Então, um conjunto de átomos forma um ser. Um conjunto de milhares de átomos formam tudo. É isso que a escola pluralista vai dizer. Tudo. Desde inanimado a animado. E é por isso que a gente chama de escola pluralista. Não porque é mais de uma coisa, porque é o átomo o princípio, mas porque o átomo ele não está sozinho para criar as coisas, entendeu? É um conjunto de átomos que cria o ser, seja inanimado ou animado. E é isso que a escola pluralista vai dizer, é isso que Demócrito vai dizer, é isso que Leucipo vai dizer. Beleza? Então, essas foram as escolas. Tem outras também, outras duas para eu estar falando com vocês, outros 2 filósofos, que aí é uma treta e eu vou acabar a aula com esse suspense aí para vocês. Beleza? Eu vou aqui parar de espelhar a tela. A aula da semana que vem, como é mais curta, super dá para eu introduzir essas outras escolas que faltam e fazer os exercícios que eu separei para vocês em relação a isso. Então, deem uma estudada nesse tema, deem uma estudada nisso que a gente falou hoje.
entendeu? Busquem saber um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar uma lista de exercícios lá para vocês também no grupo, beleza? Mais tarde, para vocês estarem acompanhando. E aí, vocês tentam ter isso fresquinho na cabeça, que aí semana que vem a gente retoma de onde a gente parou e vai ser rapidinho, beleza? Vou aqui parar de... Acho que eu parei. Basicamente isso, gente. Eu queria saber o que vocês acharam da aula, né? O que vocês acharam de tudo, se... Ai, obrigada, Iris.